Paz do Senhor, meus irmãos. O texto que eu vou explicar aqui, ou pelo menos tentar explicar, é Atos 15, 29, que foi uma pergunta feita por alguns irmãos aqui da Escola Bíblica Dominical, e é a respeito da conclusão do primeiro concílio da igreja, da primeira reunião da liderança da igreja no primeiro século, que está registrado no capítulo 15 de Atos. Então, quem lê o capítulo 15 vai perceber ali um problema levantado pelos judeus convertidos, que estavam como que obrigando os gentios, que são os que não são judeus, né, que são pagãos, que estavam aderindo à igreja, aceitando a fé, mas que não eram circuncidados. Então, os fariseus, os judeus que eram convertidos, eles estavam como que obrigando os irmãos, né, que não eram circuncidados, porque nunca pertenceram ao judaísmo, a se circuncidarem por pertencerem à igreja e a guardarem a lei de Moisés. Se a igreja decidisse pelo lado do fariseu, ou pelo lado do judaísmo, o cristianismo seria mais uma seita judaica. Mas aí então eles mandaram vir Paulo e Barnabé de Antioquia da Síria até Jerusalém, onde formaram uma reunião do conselho, e eles determinaram algumas coisas que deveriam ser escritas em uma carta e levadas até a igreja na Síria. E a resolução foi manter a abstinência dos ídolos, da prostituição, do sufocado e do sangue. Embora o texto diga que não fossem colocadas nenhuma regra a mais além dessas quatro, não significa que o cristianismo é uma religião de 4 leis. Mas significa que naquela ocasião não precisavam colocar nenhuma outra recomendação ou nenhuma outra regra pela qual eles devessem observar para serem salvos. Ou seja, a circuncisão já não é mais a circuncisão física, foi o que Paulo explicou, mas a do coração. Ele explicaria isso mais tarde nas cartas. E aí essa resolução foi feita uma carta endereçada a essa igreja. E o conteúdo dessa carta está no capítulo 15. Então eu vejo alguém falar que precisaria considerar essa carta como uma 67ª carta ou um 67º livro da Bíblia. Não tem necessidade, porque a carta está no livro de Atos. E há outras cartas também na Bíblia que estão pertencendo ao livro na qual elas estão inseridas. Então não precisa torná-las um livro avulso a mais na Bíblia. Então a carta trouxe essa resolução, né? Abster-se dos ídolos, né? Que essa idolatria era um culto à divindade. Normalmente havia festividades com uma série de prostituição, e isso estava junto no mesmo livro, no mesmo relato, onde fala dessa necessidade de abster-se desses ídolos, dessa idolatria, né, da prostituição, que em algumas versões traz a palavra fornicação, que é a mesma palavra grega, né, para prostituição, do sufocado, que é quando se mata o animal por sufocamento e não corta o pescoço para o sangue sair, né, como se faz muito com galinha, se estrangula e deixa de cabeça para baixo para o sangue vir para a cabeça. Então, nesse texto do Novo Testamento, há a proibição de comer sufocado, comer o animal que foi morto por sufocamento. E também do sangue, ou seja, o sangue do animal ele deve sair, né, na hora dele ser morto, para que não haja o sangue colocado como alimento. Então essa é a recomendação da resolução da igreja. Então aí a gente vê que o cristão não é recomendado comer o sangue e nem o animal sufocado. Bom, mas eu tenho que perguntar no açougue, eu tenho que perguntar se esse porco como que foi matado, como que foi morta essa galinha. Não precisa ficar perguntando. Paulo disse que a gente não precisa perguntar. Agora, se alguém disser, esse animal é morto por sufocamento, então nesse caso eu não devo me alimentar dele. Isso basicamente foi essa a resolução da igreja. Então eu não vejo assim nenhum mistério por trás disso. Na verdade, eu vejo uma porta para os gentios muito bem ampla e aberta, né, que faz com que eles sejam agregados. Lembrando que gentil aqui não é com L, é com O, que é sinônimo de paganismo e não de gentileza. Então todos nós gentios agora somos a igreja de Deus na terra. O muro de separação ele foi derrubado e judeus e gentios se tornaram um só povo na igreja.
Então a gente não deve construir mais nenhum muro, porque esse muro caiu. Então não construa muros denominacionais, né? Não crie distanciamento familiar por conta da sua fé. A sua fé ela é pura, sincera, você serve a Deus. E a gente respeita as pessoas que não servem a Deus ou que não pertencem à nossa denominação. Mas todos são chamados, né, a conhecer o Deus vivo pela exposição da palavra pura e simples. Amém? Deus abençoe. Essa é uma resposta bíblica.